Salve, salve família vascaína, tamo junto galera para mais aquele vídeo aqui, trazendo para vocês aqui todas as últimas notícias do nosso Vascão. Então já peço para cada um de vocês deixar aquele like, curtir o vídeo aqui embaixo. Caso você não seja inscrito no canal, se inscreva no botãozinho vermelho que tem aqui embaixo, ativa o sininho que tem logo ali do lado para sempre receber aí as comunicações do YouTube quando tiver vídeo novo aqui no canal, de manhã, de tarde e ao vivo aí durante a noite. E obviamente quem quiser participar lá do nosso grupo do Telegram, o grupo aí já está crescendo cada vez mais, o link está aqui ó, na descrição do vídeo, então vai lá, só clicar ali, ter o aplicativo instalado no seu celular para participar lá do grupo com a gente, beleza? Então nesse vídeo de hoje vamos falar aí sobre a situação do Vasco na tabela, né, no Campeonato Brasileiro após a rodada que aconteceu ontem. Ainda tem mais um jogo para terminar essa rodada na segunda-feira, mas o Vasco felizmente se manteve na 13ª colocação, alguns resultados bons para o Vasco, outros resultados nem tanto assim, porém o Vasco conseguiu se manter ali à frente do Botafogo, à frente do América Mineiro, à frente também do Sport, da Chapecoense. Então vamos falar sobre essa rodada e o que o Vasco precisa fazer aí para conseguir se manter na Série A nessas próximas 7 partidas que a gente tem pela frente e o que os nossos adversários também vão ter que fazer para conseguir, né, passar o Vasco caso eles tentem, né, no restante do Campeonato Brasileiro, que acredito que eles vão tentar. Vamos falar também, muita gente me perguntando sobre eleições, se terminou, se não realmente vai ter eleições, então eu vou aí atualizar a galera sobre isso. Não terminou ainda, ainda tem mais novidades, ainda podem acontecer algumas coisas, vou trazer as novidades para vocês e também já vamos dar uma adiantada aqui, começar a falar um pouquinho sobre a próxima partida contra o Fluminense, que o Vasco tem aí no próximo sábado. Fluminense que tem um jogo na Sul-Americana, na quarta-feira, fora do Brasil. Então vamos falar sobre essa partida aí entre Vasco e Fluminense, Fluminense e Vasco, clássico do Campeonato Brasileiro, sábado que vem. Valeu? Então vamos que vamos, deixa aquela curtida, deixa aquele like, se inscreva, compartilhe o vídeo aí com seus amigos, com sua família. Hoje é dia de eleição, então vote consciente, vote pelo futuro de um Brasil um pouco melhor, pense direitinho aí, não vote coração, ó, use a sua cabeça para poder realmente ter certeza que você vai estar escolhendo o candidato certo, beleza? Então vamos começar aqui falando sobre a situação do Vasco no Campeonato Brasileiro, com empate entre Vasco e Inter, né, na sexta-feira. O Vasco deu um pulo na tabela ali, pulou da 15ª para a 13ª posição, passou ali dois adversários, o Ceará e o Botafogo, e o Vasco se manteve, né, após os resultados que tiveram no sábado. O Vasco conseguiu se manter na 13ª colocação, com, obviamente, a derrota do Botafogo para o Atlético Paranaense, complica muito a situação do Botafogo. Vi ali os melhores momentos, vi a partida ali, um pouco da partida do Botafogo, e o Botafogo tá realmente decaindo muito o futebol deles, não estão conseguindo jogar aquela bola que eles estavam jogando ali há 10, 15 rodadas atrás, e isso é um ânimo, né, pro torcedor vascaíno, é um ânimo ali realmente pra gente poder se manter na Série A, um adversário direto do Vasco nessa briga contra o rebaixamento. O Botafogo que não tem vida fácil aí até o final do ano, tem 7 partidas complicadíssimas, assim como o Vasco, mas o Botafogo jogando fora de casa tem partidas mais complicadas do que o Vasco aí nessa sequência do Brasileiro. Também tem o jogo do Ceará, que ainda tá para acontecer na segunda-feira. O Ceará recebe o Atlético Mineiro, né? O Ceará que também pode passar o Vasco, pode ele estar chegando aos 37 pontos caso consiga essa vitória, mas eu acredito que o Galo, né, Atlético Mineiro aí, nosso amigo de torcida, vai conseguir no mínimo um empatezinho para poder ajudar o Vasco. E também o Atlético Mineiro conseguir ali subir na tabela, para o Atlético Mineiro conseguir galgar ali uma classificação para a Libertadores do ano que vem. Os outros resultados ali foram, não, nem todos, mas a grande maioria foram resultados ali até bons para o Vasco, né? O Corinthians ganhou do Bahia, e o Bahia, como eu falei, ainda tá nessa briga ali, tá ali um pouquinho na frente do Vasco, mas ainda tá numa situação delicada. O Corinthians conseguiu dar um salto na tabela e dar uma respirada. O Fluminense perdeu para o Santos de 3-0, mas como eu falei, o Fluminense tem 40 pontos, então tá um pouco mais tranquilo. O Sport e a Chapecoense com as vitórias encostaram, né? O Sport conseguiu uma vitória muito importante contra o Grêmio, jogando fora de casa contra o time reserva do Grêmio, então conseguiu ele dar uma encostada na tabela. O Sport pulou para 33 pontos, tá 2 pontos do Vasco, e a Chapecoense ganhou do América Mineiro, dois times que estão brigando contra o rebaixamento também, e deu uma encostada também, chegando aos 34 pontos, então tá uma confusão generalizada nesse momento ali, nessa briga
siga brigando lá contra o rebaixamento. Vitória e Sport, ambos com 33 pontos, ambos aí na zona de rebaixamento, junto com o Paraná, ou seja, complicada a situação desses dois. Chapecoense também na zona de rebaixamento com 34 pontos e não está sozinha com 34 pontos não, a Chapecoense tem ali também com 34 pontos, o América Mineiro, Botafogo e o Ceará, ou seja, muitos times ali nesse bololô, né? Tem 33, 34 e o Vasco ali sozinho com 35 pontos na 13ª colocação. Como eu falei, caso o Ceará empate ou ganhe do Atlético Mineiro, o Ceará passa o Vasco e pode colocar o Vasco ali na 14ª colocação nessa confusão toda. E agora que nos resta isso, galera, o que nos resta agora é ganhar pontos, né? Qualquer pontinho agora que o Vasco consiga ganhar nessas próximas 7 partidas serão importantes. Empate e vitória, realmente, obviamente que a gente quer vitória. Eu acredito que com 2 vitórias e um empate o Vasco consiga fugir do rebaixamento. Então vamos dizer que a gente ganha aí do Fluminense, depois consiga uma vitória aí, ou contra o Grêmio, ou contra o Palmeiras, ou contra o São Paulo, ou contra o Corinthians, não sei. 2 vitórias e um empate, eu acredito que vai chegando aos 42, a gente tá tranquilo, a gente consegue se manter na Série A. 45 é o número ideal, mas eu acho que 45 mais 10 pontos pro Vasco nesse brasileiro, sinceramente não sei se a gente consegue. E também não acho que os nossos adversários aí, Ceará, Chapecoense, América Mineiro, Vitória, Sport, não acredito que esses times vão conseguir, né, chegar aos 45, Botafogo também não acredito que vão estar conseguindo chegar esse número mágico ali dos 45 pontos. Então agora é esperar, torcer contra os nossos adversários, já vamos secar o Ceará na segunda-feira, final de semana que vem temos que fazer nosso papel contra o Fluminense e secar também os outros que estão atrás da tabela, os que estão ali na frente também, Bahia, por exemplo, é um adversário que a gente tem que torcer contra também, para caso eu acho que consiga ultrapassar, seria importante também que a gente possa já entrar nesse bololô ali de cima. Agora, falar um pouquinho sobre a questão das eleições. Muita gente perguntando, pô, Mário, então bateu o martelo, realmente não vai ter novas eleições aí no Vasco em dezembro? Não, galera, calma, ainda não está 100% decidido. Foi uma decisão, a desembargadeira suspendeu a liminar, ela não foi lá e tomou a decisão final. A decisão final vai ser tomada pelo mesmo juiz que tinha voltado a validar a liminar, né? Aquele juiz chamado André Pinto. Então ele ontem, no sábado, até me surpreendeu, ele deu ali uma decisão de não aceitar os embargos de declaração colocados pela diretoria do Vasco. Então, coisa boa, né? O juiz ali, no sábado, ter tomado uma decisão ali em relação à questão da urna 7 dos embargos de declaração, e a gente não sabe realmente quando será tomada essa decisão pelo juiz. O juiz que ele tinha deixado, né, ele deu um texto, né, ele escreveu, né, uma declaração quando ele tinha acatado a liminar por cancelar as últimas eleições do Vasco e acatar as novas eleições no final do ano. Ele tinha escrito ali um texto muito bem elaborado, falando que é inaceitável as fraudes que aconteceram na compra de votos, no aliciamento de sócios, da própria urna 7. Então isso aí me deixa com um pouquinho de confiança. Não tô ali animado, não acho que vai, pode ser que aconteça. Segunda-feira o juiz pode tomar decisão, como pode ser que demore mais tempo. Então não vou falar para vocês aqui, não vai ter novas eleições, porque estaria sendo leviano da minha parte falar esse tipo de coisa, mas pode ser que aconteça sim, pode ser que já nessa próxima semana aí o juiz venha tomar uma decisão definitiva e, obviamente, após a decisão só caberia, acredito, recurso em Brasília e realmente poderia levar muito tempo para que isso acontecesse e talvez nem fosse interessante para o Vasco correr atrás desse tipo de decisão. Então vamos esperar. Se tiver alguma decisão aí que aconteça, vamos dizer, no começo dessa semana, na minha opinião seria o excelente, né? Tanto se fosse pelas novas eleições quanto o contrário. Eu acho que tem que acabar isso aí logo, a gente tem que saber logo o que vai acontecer, até porque se tiverem novas eleições, as chapas precisam se movimentar, precisa aí começar a ter as propostas, né, de gestão de todos os lados. Então vamos torcer para que o juiz defina isso o quanto antes, seja por novas eleições, seja por não ter novas eleições. Como vocês sabem, eu sou muito a favor. Eu acho que o Estatuto do Vasco é claro, né? No artigo 73 do Estatuto do Vasco diz lá que se teve fraude, novas eleições deveriam acontecer, mas obviamente as pessoas que são os políticos dentro do Vasco, eles gostam muito de usar o estatuto para eles, né? Quando funciona para eles, excelente. Quando não funciona para eles, eles pegam o Estatuto do Vasco e
rasgam na cara do sócio, da cara da torcida, é isso que acontece na maioria das vezes. Agora, passando para falar um pouquinho aqui desse próximo jogo entre Vasco e Fluminense, né? O Vasco e Fluminense é importante para ambos os lados. O Fluminense tem 40 pontos na tabela, perdeu para o Santos ontem, né, por 3-0, e o Vasco tem 35, tá ali tentando fugir contra esse rebaixamento, mas tem um fator importante. O Vasco vai ter 6 dias para treinar a equipe, sem jogo, volta de lesionados. Ouvi ontem dizer que o Rildo aí tem grandes chances de poder voltar para essa partida de sábado. O próprio Lennon tem chance de voltar também. Então o Vasco vai ter tempo para trabalhar a equipe. O Alberto Valentim vai ter tempo para poder montar o time com o Raul, de repente com a volta ali do De Sábado como titular, de repente quem que vai estar colocando no meio de campo ali, se vai entrar com 3 volantes, se vai entrar com 2 volantes, vai ter o Marrone de titular, então vai ter tempo para trabalhar o time. E o Fluminense não, o Fluminense tem um jogo muito importante, válido pela Sul-Americana na quarta-feira, fora do Brasil, ou seja, o Fluminense vai ter que viajar, talvez já na segunda ou na terça, para fora do Brasil, tem um jogo complicado na quarta, só deve voltar para o Brasil na quinta, deve fazer um treino recreativo na sexta, ou seja, não vai ter tempo de se preparar para enfrentar o Vasco, ou seja, não tem desculpa em relação ao time que vai enfrentar o Fluminense. Espero que o Vasco não entre aí e canse no segundo tempo, vai ter uma semana para se preparar fisicamente, mentalmente, com apoio da torcida. Tenho certeza que o torcedor do Vasco vai encher o estádio, vai apoiar o time e espero que não tenha desculpa aí para enfrentar um Fluminense que deve vir muito cansado. Torço até o Fluminense bem nessa Copa Sul-Americana, sinceramente acho que vai ser até interessante caso o Fluminense consiga uma vitória lá, venha relaxado pro Rio, de repente coloca um time mais misto ali para enfrentar o Vasco, para eles poderem aí focar na Sul-Americana, de repente até seja interessante pensando dessa forma aqui no Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera, mais uma vez muito obrigado, como eu falei aí, agradeço a todo mundo que acompanha os vídeos, agradeço a galera aí que compartilha, sempre peço pra galera deixar aquele like, né, curtir o vídeo logo aqui embaixo. Se você é novo, não esqueça de se inscrever, aqui tem notícia do Vasco todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, então acompanhe o canal, vamos aí focar muito nesse final de ano aí, como eu falei, término de ano acontecendo, assim que acabar o ano, a gente não sabe ainda se vai ter eleição, se não vai, mas obviamente final de ano é muito movimentado, começa aquela questão ali da barca de jogadores que devem sair, se vai sair treinador, se vai continuar treinador, contratação, patrocínio, já começa toda aquele ciclo de novo, né, no próximo ano, então fiquem ligados, acompanhem que vai ser um final de ano aí eletrizante, vai ser sofrido, vai ser difícil, mas o Vasco vai se manter na Série A e tudo vai dar certo pra gente, valeu? Então tamo junto, se você não assistiu a nossa live que a gente postou ontem à noite, assiste, tá nesse cantinho. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, botãozinho aqui do lado, se inscreva no nosso novo canal que tá aqui, entra no Telegram lá que tá na descrição do vídeo, é isso aí. Tamo junto, de vascaíno pra vascaíno, porque Vasco é Vasco, o resto é fiasco, Vascão acima de tudo. Vasco! Abraço!